Bonito na fita, lindão. Te abençoe, pastor. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Oh, glória a Deus. Amém. Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite a Elizabeth, que está me acompanhando pelas redes sociais, né, pastor? Ela me fez um monte de recomendações. Falou: Horácio, não vou falar as recomendações não, amém, irmãos? Acho que a Beth devia ser mecânica, porque ela regula demais, sabe? Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, assim, queria, antes de começar a ministração da palavra, orar, inclusive pela minha própria vida, amém? Deus Pai, nós estamos aqui com muito temor na sua presença. Tivemos tantas demonstrações de que o Senhor está no controle de tudo, mas sobretudo nesse momento em que nós ministramos a sua palavra, porque sabemos, ó Deus, que o que está em jogo não é necessariamente a nossa vida como pregadores, mas das pessoas que nos ouvem. E eu queria te pedir ao Senhor que abra os nossos corações, que fale conosco nessa noite, que abundantemente o Senhor possa estar ministrando nas nossas vidas a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos então nesse mês falando sobre implantando a cultura do reino nas mídias sociais. Hoje pela manhã, o pastor Carlos trouxe uma palavra maravilhosa e ele nos ensinou muito sobre, desde o nascedouro da comunicação até os dias atuais. E o Brasil hoje está comemorando a independência, e nesse contexto, nesse bojo de independência, de comemoração da independência, nós vimos a nação polarizada, dividida, mas existe um ingrediente ali que tem sido muito debatido e tem sido objeto até de um chamado inquérito das fake news, por uns, e por outros, inquérito do fim do mundo, de acordo com a sua visão que você tem das coisas. E o pastor Carlos nos ensinando a origem dessa comunicação, e nós temos sido muito abençoados pelos pastores dessa igreja, que têm nos trazido muito discernimento das questões espirituais e também das questões naturais. E eu queria, nessa noite, entrar com vocês num assunto, seguindo a mesma linha que o pastor Carlos iniciou pela manhã, muito recorrente esse assunto, muito moderno, muito cotidiano. Quando você abre as redes sociais, quando você liga a sua televisão, logo, logo nos programas jornalísticos, isso vem à tona. E às vezes nós achamos que a Bíblia é um livro ultrapassado no aspecto histórico. Mas, irmãos, eu tenho observado nas Escrituras Sagradas que a Bíblia é um livro mais atual do que o Jornal de Amanhã. E o tema fake news é um tema que tem mexido com a humanidade. E ela se encontra, a primeira fake news que nós podemos enumerar nessa noite, apesar de tantas outras, né?
podemos aqui abrir um inquérito policial para investigar, ou podemos também abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3 do livro de Gênesis, porque nós vamos voltar no início das coisas para mostrar para vocês, pelas Escrituras Sagradas, esse tema. Gênesis capítulo 3, diz assim: verso 4. Nós vamos resumir as passagens bíblicas, depois você pode ler o contexto na sua casa, até por uma questão de economia de tempo. Mas aqui diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Que coisa! Fake news é uma expressão elegante. Olha como é que é bacana dizer fake news, não é verdade, irmãos? Mas aqui nós podemos registrar essa como sendo a primeira fake news. O problema é que algumas fake news, elas comprometem uma campanha política para um mandato de 4, 8 ou 12 anos, não sei. Mas o que nós estamos diante aqui nas Escrituras Sagradas é de uma fake news que está a comprometer a eternidade da humanidade. Há uma extensão que não se consegue dimensionar o peso dessa fake news. E às vezes nós somos vítimas de fake news nas mídias sociais. E achamos que isso existe somente no pós-internet. Há um perigo enorme naquilo que nós assistimos. O pastor Carlos explicou, falou: olha, as mídias sociais, elas cumprem um propósito maravilhoso na vida do homem. Assim como o avião. Mas isso não sendo usado com sabedoria, com discernimento, com compreensão, com propósito, isso pode se configurar em algo tremendamente danoso, não somente para um segmento político, e nas mídias sociais, nós percebemos, não raramente, de parte a parte, irmãos, aqui eu sou bem honesto para dizer, inverdades. E algumas dessas informações até nos deixam confusos. Porque às vezes você vê uma notícia dizendo que o ovo faz mal, depois no dia seguinte você vê uma outra matéria nas redes sociais dizendo que o ovo faz bem, não é assim? Coma gordura de porco, não coma, cozinhe com óleo de soja. E a nossa vida foi marcada, pelo menos minha e de alguns irmãos aqui, por algumas fake news que se derivavam não de um dolo, de um desejo de mentir, mas de um desconhecimento. Por exemplo, comer manga com leite. Quantos já viram falar que faz mal? Irmãos, e aí eu me
pus a estudar sobre isso, porque eles falam tanto na ciência, né? E eu dei uma aprofundada nesse tema e descobri 3 coisas que você não pode tomar com leite. Você não pode tomar de forma nenhuma com leite. Nem tiro, nem facada e nem veneno. Amém? Cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Fatal. Tiro, facada e veneno. Irmãos, mas assim, o drama nosso, o drama da humanidade, nasceu nisso aí. E o problema é que, às vezes, nós, sem percebermos, acreditamos em fake news e compartilhamos essas fake news. Porque isso está dentro de nós, dentro do nosso universo. E algumas fake news, elas podem nos causar um dano. Eu estava lendo hoje a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 19. Nós temos o seguinte aqui, Pedro, ele está fazendo aqui uma advertência aos falsos mestres, e eu faço uso da parte B desse versículo 19 para mostrar uma coisa muito séria, quando ele diz assim, olha, isso é dentro de um contexto, irmãos, eu quero explicar isso para vocês, de um contexto que ele está advertindo os falsos mestres. E aí ele diz assim, no verso 19, na sequência, nós não vamos ler todo o contexto, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Não sei por que colocaram essa palavra aqui, corrupção. Parece que isso nem existe, né, irmãos? Mas na parte B desse verso, olha aqui. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Essa parte B, se a gente for analisar a história da escravidão no Brasil, a história da escravidão na humanidade, você talvez na sua Bíblia a palavra servo esteja dizendo escravo. E nós precisamos tomar muito cuidado com as informações que nos são dadas, porque nós podemos passar para uma condição de escravos de acordo com aquilo que nós lemos de informação. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, presta atenção nisso. Diz assim, olha, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. Tem um ingrediente nessa história aí chamada palavra. Pela fé, entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Palavra, diga comigo, palavra. Diga mais uma vez, palavra. Pela terceira vez, palavra. Amém. Irmãos, a palavra, ela é uma fabricante de mundos. E não raramente nós que aqui estamos somos vítimas desse efeito físico, sonoro em nossos ouvidos.
Muitas vezes acreditamos numa mentira colocada que entra pelos nossos ouvidos, penetram a nossa mente e ocupa o nosso coração. E aí então nós vivemos um mundo pautado numa mentira. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra. As mídias sociais, elas vão trabalhar e o instrumento natural delas é a palavra. Mas isso não é agora no ano de 2025, em setembro. Isso é desde o Éden. Por isso, a nossa necessidade de folhearmos esse livro, essa Bíblia escrita. O pastor Carlos falou muito sobre as formas que nós temos de utilização da Bíblia. Hoje já não se usa tanto a Bíblia em papel, não é isso? Nós temos os aplicativos que nos ajudam, inclusive, a estudar as Escrituras Sagradas. Mas eu te pergunto nessa noite, será que não existe nenhuma palavra que tem bloqueado a sua história e de repente você nem percebe que essa palavra, embora não tenha sido uma palavra de Satanás contra a sua vida, mas utilizando uma pessoa para atingir você, para atingir a mim? Porque a palavra, ela penetra nas nossas emoções, e quando ela penetra nas nossas emoções, elas nos tornam seres condicionados. Lá em casa nós temos o Fred, que eu até já contei para os irmãos, de vez em quando divide a minha cama, eu e a Beth, e o Fred lá no meio, irmãos. Isso não é um trisal, o Fred é um gato que nós temos. Amém? E temos a Maju. O Fred, todos os dias, às 5 horas da manhã, ele entra no meu quarto e começa a me azucrinar. E eu levanto, irmãos, ele vai na minha frente, porque ele sabe que eu vou colocar ração para aquele danado. Mas isso é um condicionamento que ele tem. A Maju, quando eu chego em casa, no final da tarde, início da noite, quando eu abro a porta, ela vai me receber. E assim que ela me recebe, ela corre e vai tomar água. Curioso isso. Porque ela associou, ela condicionou meu nome a colocar água para ela. O fato é que esse é um mecanismo de condicionamento. E às vezes as palavras que são colocadas diante de nós vencem a nossa compreensão. Você talvez seja um profissional convicto da sua capacidade, mas se o seu chefe, se ele esbraveja com você, dizendo o contrário, ele muda completamente o seu mundo, sabia disso? Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A Bíblia conta no livro de Juízes, no capítulo 6, conta a história de um homem chamado Gedeão. E
E se você estudar esse capítulo 6, você vai ver que Gedeão ele estava malhando trigo no lagar. E o lagar é um local não de malhar trigo, mas de pisar as uvas. Mas ele teve que fazer uma adaptação para trabalhar escondido, porque todas as vezes que Israel colhia, as nações inimigas vinham e roubavam tudo aquilo que eles tinham plantado e colhido. E a Bíblia conta que Gideão estava vivendo uma vida escondido. Ele malhava o trigo num lugar impróprio, porque ele havia sido condicionado aos ataques que lhes eram desferidos pelos inimigos. Mas a Bíblia diz assim que um anjo se colocou ao lado dele e falou: Gideão, homem valoroso. Queridos, as notícias dos ataques que Israel sofriam foram condicionando aquele homem. E aquele era um grande líder, mas as situações não o permitiam pensar como tal. E Deus envia um anjo ali. E aquele anjo fala: Gideão, homem valoroso. Aquilo mudou tudo. Haviam sons de guerra, de mortes, de tristeza, de derrotas, de vergonha, de fome, que moldaram o comportamento daquele homem durante muito tempo. E aquelas notícias, elas criaram um mundo nele, porque massacravam ele todos os anos na época da colheita. Mas Deus manda um anjo. E esse anjo então diz, libera a palavra. Fala: Gedeão, homem valoroso. E se nós analisarmos a história que vai se seguir a esse capítulo 6, nós vamos perceber que essa mensagem, ela vinha dada por Deus, porquanto ela não era uma fake news. Era uma verdade. Talvez você esteja vivenciando uma crise conjugal. Sei lá, um desemprego, uma enfermidade. E a repetição dessas informações tem massacrado a sua mente. Talvez você não tenha percebido que isso é uma fake news. Eu me lembro, alguns anos atrás, depois de certa idade, a gente não sabe se passaram 2 anos, 3, 5, 10 ou 50 anos, irmãos. Não sei mais quanto tempo, mas foi logo que teve essa história do Facebook. Eu estava num lugar, e nesse lugar tinha eu, o Horácio Pova, que trabalha comigo, e o Horácio Nascimento, que muitos conhecem aí também. E ali, a gente batendo um papo naquele lugar, tal, por descontração. Eu falei: gente, vamos tirar uma selfie nossa aqui e publicar, porque é muito Horácio por metro quadrado, não é verdade, irmãos? 3 Horácios num lugar só é dose para leão. E tirei e compartilhei aquilo. Irmãos, e logo em seguida veio alguém e escreveu assim: olha,
Horácio Povo eu conheço, gente bacana. Horácio Nascimento, fora de série. Mas Horácio Figueiredo, quando eu vejo, a primeira palavra que me vem à mente é hipocrisia. Irmãos, não dormi aquela noite. E fiquei pensando, primeiro, se realmente eu sou um hipócrita, né? Esse é o primeiro ponto. Porque se eu sou um hipócrita, eu não tenho que achar ruim porque está resolvido, é verdade. E aí eu percebi que aquilo me dominou, porque eu fui e respondi a ele. Falei, irmão, era irmão mesmo, porque ele teve algum tempo até na minha casa, esse indivíduo, frequentando a célula. O que é que você tem contra mim? Você pode dizer aqui, ou então você pode me procurar pessoalmente. Eu acho importante saber porque você está usando essa expressão hipócrita. Para mim, irmãos, era extremamente importante. Se ele me trouxesse elementos suficientes para isso, para mim seria uma cura. Mas aquilo durante 1 ou 2 noites, porque ele se recusou a me responder, né? Falei, nós podemos conversar aqui, eu não gosto de conversar nas redes sociais, amém, gente? Principalmente entrar em polêmica, o pastor nos advertiu sobre isso aí. Não gosto disso. Mas eu poderia, se ele não tivesse talvez coragem de conversar pessoalmente comigo, eu não teria o menor problema em ele colocar lá, não. Ele me dá a oportunidade. Isso condicionou a minha mente, irmãos, que eu fiquei pensando assim comigo, gente, eu tenho que parar de ser hipócrita. Depois, graças a Deus, ele, enfim, se redimiu e tudo e tal. Mas o que eu estou dizendo é que algumas palavras, elas são colocadas diante de nós. E é importante que a gente ouça essas palavras. Porque se elas não são uma mentira, é uma oportunidade de nós, de fato, reconduzirmos os rumos da nossa vida. E se for uma mentira, para que a gente se abstenha disso em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, é um tema extremamente delicado essa comunicação. E eu fiz aqui algumas observações, e saí um pouquinho do script, mas, assim, o pastor Carlos nos ensinou muito hoje pela manhã sobre isso. E os elementos estruturais da comunicação, nós podemos enumerar o comunicador, a mensagem e o destinatário. O drama nosso é que nós, às vezes, não filtramos para saber quem é o comunicador, quem traz a mensagem. Quando nós entramos, nós podemos voltar novamente no texto bíblico, e a gente vai entender um pouquinho disso no próprio livro de Gênesis. Depois de ver essa fake news, nós vamos ver agora uma outra coisa inédita também no capítulo 3 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que todos nós conhecemos isso pelos filmes, pelos seriados, que a mulher, então, ela desobedeceu e ela tomou daquele fruto e deu ao homem e ele também comeu. Muito bem. Algumas consequências nisso aí. Preste atenção naquilo que você ouve. Preste atenção naquilo que você ouve. Outra vez vos digo, preste atenção naquilo que você ouve. A primeira percepção que você tem que ter é quem está te falando. O mundo é cruel.
E as pessoas querem criar mundos dentro de nós. Quando nós percebemos o drama que está no livro de Gênesis, colocado aí, que o homem, então, ele come do fruto, e nós discorremos sobre o texto, nós não faremos isso para economizar o tempo, mas os irmãos lembram muito bem dessa passagem. A primeira consequência de uma fake news na vida da humanidade é uma coisa chamada vergonha. Você se lembra muito bem do texto onde diz: percebendo que estavam nus, coseram para si folhas de figueira. Quantos se lembram disso? Diga amém, deixa eu ver. Primeira coisa, cuidado com fake news. Entre a palavra do mundo e a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus. Ainda que você esteja como Gideão, mas há uma palavra de Deus para você nessa noite, em que você crendo nela, ela pode mudar os rumos da sua história. Primeira coisa, vergonha. Segunda coisa, o homem então começou a fazer adaptações. Ele pegou folhas de figueira. E nós falamos aqui sobre Juízes capítulo 6, a história de Gideão. Leve uma vida, é um conselho que eu dou para vocês e eu recebo ele para mim também, em nome de Jesus, amém? Leve uma vida de autenticidade. Encare as verdades para que você possa mudar o seu mundo real. Amém? Às vezes é ruim, às vezes você, nessa semana, você pode ter ouvido, por exemplo, uma crítica do seu patrão ou do seu chefe. Pare e pense. Encare as verdades. Porque se realmente eu fui criticado profissionalmente, e de fato eu encaro essa verdade, eu tenho a oportunidade de dar a volta por cima. Mas se eu negar a minha condição, eu vou viver a vida inteira fugindo de uma verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A terceira coisa, irmãos, que nós podemos enumerar aqui, e essa foi a mais séria de todas, foi a quebra do relacionamento com Deus. Eu não sei se você já esteve distante do Senhor, mas numa quantidade inumerável de vezes, o meu e o seu desânimo, às vezes, com a vida espiritual, é porque, às vezes, nós encaixamos uma fake news. Nos projetamos no mundo platônico, saímos do mundo real. Isso fez com que eu e você, eventualmente, estivéssemos indispostos a continuar nessa caminhada diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus vinha ter com o homem pela viração do dia. Mas quando Deus veio, o mesmo texto do capítulo 3 de Gênesis, diz que o homem se escondeu entre as árvores do jardim. Perceba bem, o homem compreendia a soberania de Deus. O homem compreendia que Deus queria se manifestar a ele. O homem compreendia que Deus vinha naquele momento para falar com ele. Mas ele se escondeu.
E às vezes a maneira de Deus falar comigo e com você é meio conflituosa mesmo, irmãos. Lá na própria carta aos Hebreus, que é uma carta que eu tenho estudado muito, irmãos, porque ela faz a ligação muito clara entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele diz assim no versículo 1, tendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Deus falou de várias maneiras. Deus pode falar comigo através do meu pastor. Deus pode falar comigo através das Escrituras Sagradas. Mas Deus pode falar comigo também através das circunstâncias. Se você gosta de estudar a Bíblia, depois você pegue ali o capítulo 11 do livro de Gênesis. Antes de Abrão ouvir a voz do Senhor, você vai ver que a duração das gerações, ela foi gradualmente diminuindo ao longo do tempo. Só teve uma que deu uma desentoada. Mas as pessoas estavam vivendo ao longo dos versículos ali, menos tempo. E a Bíblia diz que Deus chamou Abraão. Eu não quero aqui afirmar, porque a Bíblia não diz isso, mas as circunstâncias, muitas vezes, são uma notícia de Deus para mim e para você. Seria como se Deus estivesse falando, sua batata está assando. Amém? Quantos entendem o que estou falando? Esse relacionamento ele foi quebrado e o homem então deixa agora de ouvir face a face a voz e a orientação do Criador. Vergonha e medo também. E aí, irmãos, nós começamos a ver um processo de deterioração moral do homem. Nós já falamos na primeira fake news. Mas agora também nós vimos também, senhores e senhoras do Brasil, a primeira delação premiada. Quando Deus confronta o homem ao invés de ser homem e segurar a onda, a sua própria responsabilidade, o que ele fala? Foi a mulher. Pastor Elton até usou agora, mais ou menos dentro desse caminho aí, né, pastor? A primeira delação. Irmãos, delação premiada não é coisa agora de 2019 para cá, não. Isso é de Gênesis, no capítulo 3. E aí desorganizou. Quem é casado aí sabe que quando nós transferimos a culpa para a mulher, desorganiza o casamento. Agora, quando a mulher transfere a culpa para nós, a gente tem que saber que ela sempre tem razão, amém? Mas perceber isso aí, irmãos, ali no centro, na família, no início da primeira família, nós encontramos um homem que poderia ter dito, Senhor, o Senhor falou comigo, eu sei disso. Sabe, Davi é conhecido muito pelo adultério que ele cometeu. Mas o mesmo livro que conta e narra o adultério que ele cometeu diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele tinha
todas as tendências, minhas e suas, irmãos. Davi tinha a Batseba, eu tenho a Bete. Amém? Mas Davi tinha uma coisa, ele tinha uma integridade. Quando o profeta Natã confronta ele, a primeira coisa que ele diz: pequei contra os céus. Olha só. Por isso que ele tinha um coração, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Deus espera de mim e de você quebrantamento. Porque pecar, irmãos, todos nós pecamos. A Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas nós precisamos de uma integridade. Dizer, olha, eu pequei. Eu estou disposto a mudar essa história. Estou disposto a ser íntegro. Depois nós temos mais uma consequência, que é a morte compreendida no aspecto espiritual e natural também. Enfim, tantas outras consequências disso. E ao final nós temos mais é que entender o seguinte, meus irmãos. Eu queria ir com você em Mateus capítulo 13, não sei se nós temos tempo, rapidinho. Mateus capítulo 13, para nós concluirmos esse momento. Diz assim: verso 1, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Nós vamos concluir aí nesse versículo, nós não iremos ler mais nada não, se os irmãos do louvor podem ir subindo. Eu quero que você entenda uma coisa. Há uma semente aí nas suas mãos. Há uma semente. Jesus ele está falando por parábolas que ele precisa muito mais que a gente exerça a nossa capacidade cognitiva de pensar, de raciocinar. Assim como ele diz em Isaías, ele fala, vinde arrazoemos, ele chama o povo de Israel a entender, a raciocinar, a pensar. E Jesus usava essa técnica da parábola, porque ele não estava lidando nem com a Maju, nem com o Fred, não era com pessoas que queriam viver uma vida condicionadas, mas ele queria libertar aquelas pessoas, ele somente poderia fazer isso trabalhando a mente delas, assim como nós percebemos na carta aos Romanos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus falou, olha, eis que o semeador saiu a semear. Aqui nessa igreja, nessa manhã, nós tivemos a semeadura da palavra de Deus, e agora à noite não foi diferente. Há uma semente aí dentro de você. E quando Jesus, na sequência desse texto, vai falar, olha, a semente é a palavra. A semente é boa. A semente, ela serve
para nos exortar, para nos ajudar, para nos consolar, assim como Paulo diz a Timóteo. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você foi encantado por algo que parecia ser um caminho de vida, mas de repente você se encontra morto espiritualmente. Mas entenda, há uma palavra. Eis que o semeador passou a semear. E essa palavra pode fazer com que eu e você possamos sair desse culto nessa noite como uma planta nova. Como alguém que de fato nasceu de novo. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, ele diz para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Você tem uma semente, seja no papel, na sua Bíblia impressa, seja no seu celular. E essa semente pode lhe dar uma nova perspectiva de vida. Abandonar o estilo Frederico e Maju. Se compreender como uma criatura do Senhor, nascido de Deus, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Numa dessas manhãs, há muitos anos atrás, de oração que o Dudu tem coordenado aqui, mas numa outra época mais distante, naquela época o Dudu ainda era um adolescente. Eu lembro uma das nossas reuniões aqui, nós tínhamos um irmão naquele momento entre nós que estava desempregado, e o pastor Carlos, ao final de toda a reunião, orava por todos nós, assim como é sempre, né? E o pastor então impôs as mãos sobre a cabeça daquele irmão e falou: então vamos orar para que Deus possa lhe trazer o emprego. Ele falou assim: pastor, eu preciso muito mais de uma palavra do que de um emprego. E aí eu entendi. Porque ele precisava de uma semente. Essa semente faz com que renasça nessa noite aqui dentro dessa igreja novas criaturas. Pode ficar de pé nessa noite. Às vezes você tem se tornado em terra árida, quem sabe as angústias e as decepções desse mundo têm feito do seu coração terreno apedrejado, petrificado. Apedrejado não, né, irmãos? Petrificado. Nós podemos pedir nessa noite para que o Senhor possa transformar o meu e o seu coração, para que essa palavra, uma vez lançada sobre nós, com as chuvas que vêm dos céus, ela possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Nós podemos, ao final dessa mensagem, pedir para que a equipe de louvor nos abençoe com uma canção, para que o nosso coração seja de fato quebrantado nessa noite e se transforme num lugar onde a palavra possa transformar a nossa natureza, em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim,
dar dinheiro